Círculos, triângulos e linhas se transformam no logotipo da Mostra de Literatura. Acima deste título, desenho de livro aberto. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, GDF, Governo do Distrito Federal. 14ª Primavera dos Museus. Sistema Brasileiro de Museus, Instituto Brasileiro de Museus, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Olá, amigos da Biblioteca Braille. Esta é mais uma edição da Mostra de Literatura e ficamos felizes por você poder participar. A nossa convidada deste vídeo é a doutora Ana Maria Freitas Coelho. Ela é psicóloga, mestre em saúde mental, trabalha muito a psicologia do desenvolvimento humano. Além disso, trabalha também o desenvolvimento social e da personalidade por meio da literatura e das artes integradas. Ela nos brinda com uma palestra e com um treinamento muito interessante sobre a falta. E o que nos falta? Será que falta a nós ou sobra a nós alguma coisa? Uma coisa que ela vai falar bastante é a deficiência, e a deficiência do amor. Então, bem-vindos a mais uma mostra de literatura. Nesta edição, nós temos apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, graças ao FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Governo do Distrito Federal. Agradecemos ainda a Biblioteca Braille e estamos comemorando os 25 anos dessa belíssima biblioteca. É isso aí, pessoal. Divirtam-se! Olá, sou a psicóloga Ana Maria Freitas Coelho. Estou aqui a convite do André do Amaral, participando da 8ª Mostra de Literatura, Ocupação e Inclusão para Pessoas com Deficiência Visual e Baixa Visão. Também Psicologia do Desenvolvimento, da Personalidade e Artes Integradas. Por que tudo isso, né? Falar com o psicólogo aqui falando com vocês. Porque a psicologia é de grande importância para a vida do indivíduo, a psicologia do desenvolvimento. Ela estuda a criança desde o nascimento até a morte. Então, cada fase é estudada como psicólogo. E também a personalidade do indivíduo. E quando a gente estuda tudo isso, a gente observa o quanto que pessoas que buscam nas artes, como nas artes integradas, seja no cinema, na música, na literatura, na escrita, como isso ajuda uma pessoa a se desenvolver, como uma pessoa cresce e aprende muitas coisas sobre si mesmo quando ela tem possibilidade de fazer uma psicoterapia, ter um acompanhamento psicológico. Isso que eu tenho feito há mais de 25 anos, acompanhando pessoas na clínica de psicologia, em vários projetos sociais que já participei, inclusive com o André do Amaral, no Cineclube Transversalidade, que é um cinema ajudando também na convivência e as pessoas a compreenderem mais sobre si mesmas, através da leitura, por exemplo. O indivíduo vê muitas coisas de si mesmo quando ele lê um livro. Quando a gente escreve, também estamos colocando ali muito de nós. Então, como que começou o meu processo de escrever? Começou muito lá atrás, quando ainda menina eu gostava de ter um diário, que eu escrevia nesse diário sobre os meus sentimentos. Mais tarde fui crescendo e daí, com o estudo da psicologia, disciplinas que cursei, principalmente no mestrado, especializações, eu comecei a escrever sobre casos de famílias, de projetos sociais que eu participei, de clientes, e é claro, sempre com autorização e nunca colocando o nome da pessoa nos trabalhos que foram publicados. E daí eu fui desenvolvendo e gostando cada vez mais de escrever sobre a minha prática profissional. Então hoje o que eu escrevo tem a ver com a minha prática.
Então, não quer dizer que se você não é um psicólogo, você pode escrever também. Você pode escrever sobre sua biografia, por exemplo. Você pode escrever sobre questões políticas, sociopolíticas. Você pode escrever sobre o bairro que você vive, sobre a realidade. Por exemplo, estamos vivendo um momento de pandemia. Então, que sentimentos estão passando na cabeça de cada pessoa? É uma boa, é terapêutico escrever sobre esses sentimentos. Já é uma forma de você ter uma terapia ocupacional nesse momento. Você ter um caderninho e escrever sobre os seus sentimentos nesse momento, por exemplo. E botando as datas. E quem sabe isso vira um livro seu. E o livro Solteiros Novamente, que eu estou aqui mostrando para vocês, ele surgiu da prática. Surgiu através de um grupo, vários grupos que eu fiz, desde 2005, e fui realizando encontros, né, de 4 sessões, com vários temas, com pessoas que sofreram perdas e separações, tanto homens quanto mulheres, e alguns deles deram seus depoimentos para o livro. E daí, junto com a Beatriz Schwab, que é a minha coautora, a gente foi vendo como escrever os capítulos. E nesses capítulos, na primeira parte, a gente fala sobre lidar com perdas, homens solteiros novamente, mulheres solteiras novamente, comportamentos repetitivos. O que é isso? Comportamentos que a pessoa teve e que atrapalharam quando ela teve um relacionamento e não deu certo. Tipo, a pessoa era muito crítica demais, ela era violenta com o seu parceiro, com a sua parceira, um companheiro violento que maltratou. Então, são casos que temos aqui no livro que mostram e que a gente tenta, através dos capítulos, mostrar que, por exemplo, comportamento repetitivo é algo onde ele é ruim, que precisa ser revisto, porque ele causa dano aos relacionamentos. Isso tratamos aqui no livro Solteiros Novamente. Então, nos vários capítulos, depois com 7 depoimentos, dentre eles de um sacerdote, são contadas as histórias de vida dessas pessoas, onde elas falam das suas repetições, dos erros que tiveram e que muitas buscaram psicoterapia e daí elas começaram a acertar mais. Então, pessoas que buscam autoconhecimento através de um tratamento psicológico, elas começam a ver mais o que não está bom no seu relacionamento e que atrapalha a sua vida pessoal e atrapalha os seus projetos de vida, assim como os relacionamentos com as outras pessoas. E eu digo que não só os relacionamentos, mas atrapalha até a profissão, às vezes, de escolher uma profissão. Então, é importante que você pense, né, uma reflexão que eu busco sempre conversar com as pessoas. Pense assim, existe alguma coisa na minha vida, na minha história, que está me paralisando e que eu poderia rever? Algum comportamento que eu tenho que me atrapalhou na minha vida como casado, com um filho, com uma filha, na família, e que eu preciso estar revendo? E que você não precisa ficar sozinho se você está com dificuldade. Você pode buscar ajuda de um psicólogo. Hoje em dia temos vários trabalhos até gratuitos, terapias comunitárias, grupos de ajuda, temos os livros, vários livros que nos ajudam, mas a gente sabe que para essa autodescoberta precisa um trabalho mais sistemático, de um acompanhamento. E é isso que eu tenho feito. Então, o meu método de escrita ele é muito de associação livre. É claro que o conhecimento da psicologia tem me ajudado, sim, os vários autores, as várias leituras que eu faço. Então, quanto mais você lê, quanto mais você busca conhecimento, mais você vai ter conteúdo para botar num livro, numa escrita. E você vai ter mais facilidade de falar também, porque você vai tendo conteúdos, né? Mais linguagem, mais palavras, mais histórias. E é isso que vemos no livro do Solteiro Novamente. Tantas histórias. E que junto com a Beatriz Schwab, o Ander do Amaral foi nosso editor da Pergunta Fixar, que nos ajudou a montar esse belo livro, que eu gosto muito, é do coração, né? E que serve na minha profissão hoje, para quando as pessoas fecham comigo, por exemplo, um trabalho que eu realizo,
que chama Grupo Terapêutico para Solteiros Novamente, que é pessoas que sofreram perdas, separações, a pessoa que contrata comigo, a gente ganha esse livro, a pessoa. Né? E daí ela vai poder, além do trabalho terapêutico, aprender mais sobre as histórias e o conteúdo que tem nesse livro. O que a gente vê também que a literatura e as artes integradas ajudam nas pessoas? Por exemplo, o teatro. O teatro ajuda a pessoa a dramatizar. Então, quando você tem, por exemplo, oficinas terapêuticas, que eu uso esse método da dramatização e das pessoas contarem suas histórias, por exemplo, você está contando um pouco de si. Então, quando a pessoa passa por uma dinâmica de terapia de grupo, a gente usa muito a dramatização, que é uma técnica do teatro. Só que daí é voltada para um tema. Por exemplo, nos Solteiros Novamente, uma das coisas que eu peço é fale um pouco da sua história. Como que você dramatizaria a sua história nesse momento agora? Que é uma forma da pessoa trazer o conteúdo psicológico num outro momento, mas que ela vai estar usando o teatro, que é uma dramatização, uma técnica do teatro, e que a psicologia usa isso, o psicodrama, e que ela vai poder estar mostrando os seus sentimentos. Então, as artes, o cinema, a literatura, a escrita, né, essa dramatização, a música, quando você escreve também, você está trazendo coisas de si mesmo. Você está contando um pouco de si. E você está tendo autodescobertas, revelações do seu mundo interno. Então, quando uma criança, se algum de vocês que vai estar escutando tudo isso, tiver um filho, né, um neto, um sobrinho, estimule que escreva, estimule que leia, estimule que busque as artes, que algum tipo de arte, principalmente escrever sobre os sentimentos também. Quem sabe vai virar um escritor, né? Mas que certamente, mesmo não sendo um escritor, ele vai ser um escritor, pode não publicar um livro, mas ele vai ser um escritor de si mesmo. Escritor de si mesmo como? Ele vai estar escrevendo coisas da sua história, ele vai estar se redescobrindo através do que ele escreve, através do teatro, se ele estiver participando de um teatro, de uma oficina, que é as oficinas que a gente usa, não podemos fazer nesse momento devido à pandemia, mas são vivenciais. Mas eu gostaria que você até fizesse essa tarefa. Tente fazer um resumo da sua história, desde criança, das boas lembranças. Isso é uma forma de trabalhar o seu bom desenvolvimento, captando mais o que é positivo da sua vida, usando a psicologia positiva. E isso ajuda no desenvolvimento, quando a gente busca o melhor de nós, nossas qualidades, nosso potencial. Então, no meu trabalho, a gente lida com vários tipos de pessoas. Né? Sempre cada pessoa é um mundo, cada pessoa tem a sua história. Então, é importante que quando você estiver escrevendo, você saiba que você é o autor da sua história e que você pode guardar aquela história para você. Você pode mostrar para um neto, você pode transformar num livro, você pode se descobrir que você quer ser um professor, que você quer ser um treinador, que você quer fazer um trabalho voluntário. Então, eu provoco vocês a descobrirem, se você ainda não descobriu, qual é a sua habilidade. Você já descobriu? Qual é o seu talento? Porque todos nós temos talentos. Do que você brincava quando criança? Porque quando criança, a gente já começa a revelar nossos dons. Eu, por exemplo, gostava de escrever em quadro negro, de escolinha, né? de fazer, de brincar como se alguém estivesse me escutando ali. Acho que eu já me imaginava um pouco psicóloga, como se estivesse numa consulta. É até engraçado lembrar disso agora. De professora, e que eu também já dei aula em universidade. Então, lembre do que você gostava de fazer quando era criança e adolescente. E se você está achando que mesmo já adulto, você não tem mais tempo, você tem tempo sim. Porque o desenvolvimento humano, ele vai sempre, cada dia é um dia para aprender. Mesmo na crise que a gente está vivendo agora, é momento de aprender. Porque crise é oportunidade.
A palavra crise, na disciplina de psicologia de intervenção em crise, nos ensina que crise parece uma palavra ruim, mas crise é oportunidade para crescer, para desenvolver. Então, qual é a sua oportunidade que você está desenvolvendo agora? Você está ficando mais com medo, apavorado, isolado, ou você está aproveitando que está mais afastado socialmente, porque é o cuidado que precisamos ter, mas que você está produzindo algo novo? Seja escrevendo algo, lendo um bom livro, assistindo coisas boas, bons filmes, conversando com pessoas, se conectando. Então, se conecte com pessoas. Use o seu celular para fazer um WhatsApp vídeo, um Zoom. Converse com as pessoas da sua família. Isso vai ajudar você a não se paralisar nesse momento, não ficar paralisado. Então, use a oportunidade da crise para transformação e para ter um novo movimento. A criança, ela não começa andando, ela vai aprendendo a andar, depois ela aprende a ler quando vai para a escola, e ela vai crescendo, e os pais e a família vão ajudando nesse estímulo e nessa aprendizagem. E depois que a gente fica grande e adulto, nós temos que buscar a nossa aprendizagem também. Tivemos os nossos pais ou cuidadores, e agora você pode continuar aprendendo. Então, busque nas artes integradas, seja escrevendo, seja na literatura. A literatura, incrível, você precisa procurar. Então, eu vou estar lendo um pequeno trecho aqui do livro, dos Solteiros novamente, para estar finalizando aqui essa breve conversa com vocês e dizer: continue se desenvolvendo, escreva a sua história, reescreva, recrie, crie, se reinvente, não deixe se paralisar. Vou ler esse pequeno trecho agora para vocês. A escuta do sofrimento humano tem deixado muitas pessoas mais leves quando elas têm um psicólogo, alguém que as escuta. Porque muitas pessoas que um dia foram agressivas, elas podem se redescobrir num tratamento psicológico, revendo seus padrões de comportamento e reescrevendo sua história. Porque elas não ficaram lá atrás, elas buscaram o seu desenvolvimento. Então, pessoas que sofreram perdas e privações, elas também têm uma nova oportunidade. Mesmo que tenha sofrido problemas de violência, a pessoa pode voltar a se desenvolver, buscando esse cuidado, essa ajuda, esse acolhimento que um psicólogo, um psiquiatra, dependendo do caso, às vezes com casos de depressão, de ansiedade, de fobias graves, precisa de uma ajuda multidisciplinar. Então, não pense que você, porque teve às vezes uma história triste, ou muito de privações e perdas, ou até de faltas de coisas materiais, sempre há uma chance. E daí busque pessoas que possam te ajudar. Busque livros que possam acrescentar na sua vida. Busque a psicologia, busque a literatura, busque as artes, que isso tudo vai te ajudar a fazer uma catarse, um movimento dentro de você. E você vai poder transformar e se desenvolver sempre, porque a gente está sempre se desenvolvendo, mas a gente precisa querer, precisamos desejar esse desenvolvimento. E precisamos também buscar pessoas que possam nos ajudar nesse desenvolvimento, caso a gente se sinta incapaz, caso a gente sinta que está fraco, que está triste demais e que precisa buscar essa ajuda. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço de coração esse convite para participar da 8ª Mostra de Literatura. E é muito bom estar falando com vocês. De coração, busquem esse desenvolvimento sempre, porque ele não para. Ele é cada dia. E podemos ser pessoas melhores a cada dia. Tá? Busque escolher alguns livros, já a partir de agora, quando você escutar esse vídeo, busque começar a escolher, peça emprestado, né? Veja uma forma de você estar se reciclando, se recriando através da sua escrita, da literatura, mas de não ficar parado, não se isolar. É o meu conselho como psicóloga para esse momento de crise. Não se isole, busque ajuda,
Busque escutar o lado bom que você tem dentro de você, que tem as habilidades, os talentos. É aquela voz que diz, continua, continua. E eu digo, continue, tá? Por mais que tenha uma deficiência, nós podemos desenvolver 1000 e outras habilidades. Eu tenho um pouco de deficiência auditiva também, nesse ouvido, tá? Lembrei de falar isso para vocês agora. Dependendo do ambiente que eu tô, eu tenho que virar, tenho que perguntar de novo, só que isso não me inibiu, e nem de contar isso para vocês, tá? Então não se iniba, não se fique isolado, nem com vergonha, por ter uma deficiência, porque todos nós temos alguma. Às vezes até a deficiência do amor, de não dar amor, de não acolher, de ser uma pessoa, né, que não é carinhosa. Isso é uma deficiência também, mas sempre a gente pode desenvolver e está se melhorando. Então, tudo de bom, tudo de amor, tudo de Deus para a vida de vocês. Um abraço. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, GDF, Governo do Distrito Federal. Sistema Brasileiro de Museus, Instituto Brasileiro de Museus, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal.